Não, hoje é parabéns a você nessa data querida. Viva, Kátia! Viva, obrigada. Muito bem. Então muito tá, bem. é de aniversário hoje, né? A gente está comemorando aniversário com xicrinhas novas. Xícaras de ouro. Uma coisa. Lindas as xicrinhas, lindas as xicrinhas. Mas tinha, né? Não sei se essas aqui são, mas a minha avó pode tinha ouro. louças que eram Mas bordadas Mas com ouro. é não, pode essa ouro. aqui não deve ser, Não, mas não é é assim. ouro, mas é uma mas pintura de ouro. Assim, Isso, um um pincel, pozinho, assim, né? tem um... a intenção, sei lá, Não, mas vai ouro. Vai ouro, vai, né? Isso aí. Eu só tomo no se tiver ouro. No pigmento. Eu também Tem só ouro, né? tomo. Só tomo se tiver ouro. Muito legal, muito lindo, muito lindo. Então, Kátia tá Mas toda aí, essa soprando bonitona. velhinhas. toda bonitona. Toda bonitona, que bonito. Toda esse. bonita, né? Ah, que bonito, que bonito. Branco e preto é bonito. Ah, eu adoro. Muito né? bonito, preto, muito é. bonito. E eu procurando flores pelo centro de novo, né? As flores para dar para Kátia. E o uma mercado flor. fechado, E né? o mercado. E aí encontrei um menorinho num canteiro alheio e achei que valia a travessura de trazer. Vale, por amor vale. É, os menorinhos com os quais a gente se salva. Então, né, vamos lá, mais um ano completado e... Fizesse um cheio de depoimento eventos. bonito na 0 Hora, eu achei bem bonito. tu vê, Eu achei bem bonito. tu vê com o mercado, né? Falando como é que é? A caminhabilidade, a urbanidade da cidade, né? Os prefeitos que vão, a cidade que fica. Isso. A tua homenagem pro mercado. Que bonito, achei bem bonito. Bem bonito. Ai, não vi. Eu até não... eu tenho que guardar. Na contracapa de sábado, Não, né? não é na contracapa, é no Túlio Milman, de domingo. Mas eu tô. Tá bem, ok. Ele convida uma pessoa, polaco é o gato, gente, ele convida uma pessoa para compartilhar uma foto, né, e aí a minha foto saiu tão pequena ali, ele falou assim, não, é só uma legenda, eu falei, tá, quantos? Não, legenda, não pode muito, a minha legenda é maior que a foto, e 4 linhas de legenda, olha lá. Mas é isso, e deu essa coisa do mercado, que é acontecido isso, né? E eu mostro ali exatamente uma das manifestações das quais eu participei e a foto que eu fiz, que era celular, é simples assim, mas o fundo era o mercado. Então eu falava assim, pô, ao fundo o mercado, que um outro prefeito já quis derrubar, assim como esse derrubou as árvores, né? E vai fazer uma autopista, né? Mas enfim, as coisas continuam, é um processo que eu acho que não tem volta, assim. A cada dia, as pessoas, essa rede é meio que uma rede de consciência coletiva do coletivo, uma consciência do coletivo, da força do coletivo, que ela surge, assim, muito viva, né? E já com uma resposta dos políticos rápida, assim, mas a gente vê que metade disso é para a torcida, né? Mas acontece que a vigília permanece, né? As pessoas estão atentas a qualquer gesto, né? Acho muito bom. Fico muito feliz de estar viva nesse momento acompanhando isso, né? Sabe que a Kátia falou dessa vivacidade, né? Quinta-feira de noite teve uma manifestação na Zona Sul, que saía da Avenida Tronco, né? E eu fui levar o meu filho, o Lorenzo e a Nina, e a namorada, e eu tava bem abatida. E levei eles, voltei e me deitei no sofá. E fiquei no sofá. E aí, tava olhando pela televisão, a TV Com, assim, não se interessou muito. E disseram que tinham, poucas pessoas e tal. Quando eu ouvi, e aqueles helicópteros infernais, assim, da Guerra Civil, horrível aquilo, uma coisa assim, mostrando, assim, na quinta-feira, né? 3 helicópteros, assim, daga, assim, na cabeça da gente.
Aí eu ouvi vozes, e aí eu fui para a sacada. Quando eu via o povo passando numa curva ali do hipódromo, quando eu ouvi as vozes, eu enfiei um casaco e saí correndo. E eu sempre morei do lado de vila, né? Moro do lado de uma vila e para levar, quando ia no colégio, passava no meio da vila Tronco. Depois fui levar os meus filhos na escola, passava no meio da vila. Então eu tenho bastante familiaridade, né? E eu ia passando pela vila e ia chamando as pessoas para a manifestação. E as pessoas me olhando, assim, uns fazendo pouco caso, assim, enfim. Quando eu me dei conta, eu tenho corrido todos os dias de manhã, né? Eu fui correndo até onde eles estavam parados e me deu uma profunda satisfação de estar ali, né? Então eu acho que essa vivacidade do coletivo dá uma força, assim, eu tava doente, abatida. Porque eu estava abatida, porque eu estava com diarreia e estava com uma virose. E quando eu via, eu fui correndo, assim, não é que eu fui caminhando rápido, eu fui correndo até onde eles estavam e assim, fiz parte, assim, do finalzinho da manifestação. E é legal, né, a gente sentir que faz parte de um coletivo e que esse coletivo vai criando um sentido existencial, né? Eu acho que é muito diferente viver assim. Então eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho que eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante. Tem um filósofo que é o Safatli, que é um paulista, e tem o Zizek, que é um esloveno, que falam sobre esses movimentos sociais no mundo inteiro e sobre a necessidade de uma democracia real e, assim, que as coisas de fato aconteçam, que a gente participe de fato, que não seja só um discurso, né? Então, vamos observar, mas eu acho que tem aí um caminho que está se dando. Está se desenhando, né? Um caminho bem, bem bonito. A Kátia comprou um tênis para caminhar pela cidade, né? Tenho feito. Comprei, um tênis para caminhar que eu não tinha, porque eu virei agora uma pedestre militante. Mas é isso? Mas assim, agora eu me locomovo a pé para coisa. Antes para mim era isso. Sim. Não existia essa possibilidade. Isso. Eu ia de carro ou eu ia de carro. A partir de um determinado momento, eu não tenho mais vontade de andar de carro, porque é estressante, tu fica parado, é chato, tem toda aquela grossura que a gente sabe que rola, e às vezes eu própria sou uma grossa também, porque fico irritadíssima com a maneira como as pessoas agem em relação às convenções. Então, assim, para exemplificar, tá? Eu levo a minha filha de carro de manhã cedo. Aí eu tenho uma hora que eu tenho que cruzar Ramiro. Eu vou por uma paralela à Independência, para não ir pela Independência, porque aí eu vou na paralela. Então tem ali o chão todo quadriculado, que é para as pessoas não trancarem o cruzamento. Mas as pessoas trancam. Trancam, não querem saber. Para elas, aquela marcação no chão não significa nada. Aí eu fico furiosa. Aí eu começo a dar sinal de luz e aponto o chão. Assim, eu disse, mas o que é isso? Então eu quero passar, eles estão parados, mas eu não posso passar. Sim, porque eles não me deixam, entendeu? Mas isso é uma das coisas que mais me irrita no trânsito também, é isso. Eu fico muito louco. Troço, não, esses dias eu tava, quinta ou sexta-feira, eu tava voltando pra casa, também um horário, sei lá, 7 e pouco, mas ainda muito movimento nas ruas. E o que eu fiz? Os carros já estavam ocupando, assim, quase na esquina da quadra seguinte. E eu parei na quadra de antes, para não cruzar o cruzamento. A sinaleira aberta, mas eu não ia invadir, porque a qualquer momento a sinaleira podia fechar e eu não sabia se aqueles carros iam continuar andando ou não. Claro, tinha que esperar. E parei ali. E aí alguém atrás enlouquecido. Ensinando loucamente. Escritura, mas tu não tá vendo que eu não posso ir pra frente? Não, eles não estão vendo. Isso acontece também, tem um momento dessa minha trajetória de levar, qualquer dia eu vou começar a levar ela de lotação.
tem um momento da minha trajetória que eu estou na esquina da Paulino Teixeira com a Protásio para entrar à direita na Protásio e voltar para o centro. Ali nessa rua tem uma faixa de segurança e tem uma sinaleira na Protásio um pouquinho antes, ou seja, o certo na minha cabeça é esperar a sinaleira fechar na Protásio para então eu dobrar à direita. Só que o cara que está atrás de mim não acha isso. Ele acha que eu tenho que ficar em cima da faixa de segurança e que as pessoas que querem passar não existem, ou eu tenho que... E aí eu não vou para a faixa de segurança e os caras querem me matar atrás. Então, inclusive, eu tenho... Todo dia eu penso, e hoje eu vou me dar esse presente. Eu vou fazer um cartaz, porque eu quero explicar e botar no meu vidro de trás. Quando eu chegar naquela esquina, eu vou botar ali e vou dizer assim, ó, eu só vou dobrar quando a sinaleira fechar. E eu não vou ficar em cima da faixa de segurança. É meio grande para um cartaz, mas eu vou fazer. É ótimo. Os protótipos. É ótimo. Mas é bom mesmo. Porque eles ficam enlouquecidos. Aí esse dias ficou tão enlouquecido que ele emparelhou do meu lado e ele gritava coisas. Botava o dedo na cara ainda. Sim, e eu assim, meu Deus, esse cara vai me dar um tiro. E eu quieta, com o vidro fechado. Medo. Gente louca. Então, para evitar isso, eu não quero mais. Eu tenho andado assim, mínimo de carro. Só em situações assim que realmente ou tá chovendo, ou é de manhã cedo, ou não sei o que lá. E eu tenho vencido distâncias que antes eu nem imaginava que eu poderia. Tipo, na casa da minha mãe que mora na Ramiro. Eu vou. Já fui esses dias lá na Mínima FM, lá de Nath Ribeiro. Vou pela Independência, tênisinho, claro, e vou. E é muito interessante porque tu descobre uma outra cidade. Uma cidade de calçadas horrorosas e todas assim mal conservadas, irregulares. Mas também descobre umas pracinhas que tu nunca prestou muita atenção. Bonitos, Esses dias eu passei ali nessas caminhadas, eu peguei e entrei numa galeria que me lembrou a minha adolescência. Eu me lembro da roupa que eu comprei, na loja que eu comprei, que eu amo aquela roupa até hoje. Claro que eu não tenho mais, eu tinha, sei lá, 15 anos. Naquela galeria que tem na Independência com a Ramiro. Que ali era Vila Rica? É Vila Rica? Não sei o nome. Acho que é. Aquilo ali eu acho que foi o primeiro shopping. Foi, claro. Não era um shopping, era um monte de lojinha. Ali, sabe? Ainda na subida dos carros ali. Na subida dos carros. Sim. Ou então, se tu vem pela Independência, é à direita, na esquina da Ramiro. Né? Se tu vem pela Independência. E tem uma entradinha, na Independência, e ela faz um L e tem uma saída na Ramiro. E tinha uma loja chamada Da Graça. Que era... Uma graça. Nossa, demais. E aí esse dia eu entrei ali só pra dar essa banda, pra ver, né? E, enfim. Mas é muito impressionante. Eu convidei meus pais pra dar uma caminhadinha, passeio, assim. E aí, uma zona que eles conhecem, que eu já tinha ido várias vezes, mas aí minha mãe comentando, que bonita essa casa. Eu disse, tu nunca tinha passado por aqui. Mas é isso, provavelmente nunca tinha passado de carro, nunca tinha passado a pé. E então tem várias coisas que tu realmente não percebe que estão ali, né? Que estão ali, Passa por elas todos os dias e tu realmente não percebe. E dentro dessa série de programas que a gente tem feito do Cidade Elétrica, eu me dei conta, assim, que essa questão da caminhabilidade, do espaço para caminhar, ele é muito mais decisivo na hora de quer dizer, no cômputo geral do que faz uma cidade ser legal, essa caminhabilidade, esse espaço para caminhar tem um peso enorme, porque uma cidade ela é tanto mais legal, e essa é a sensação que geralmente as pessoas têm, né? É medido isso, assim, sei lá, cientificamente, os caras que estudam urbanismo defendem isso, e cada um de nós consegue entender isso muito facilmente. Tu vai para uma cidade viajar, e as cidades, geralmente as que te trazem a melhor experiência são aquelas em que tu caminha, claro, e que tu consegue desfrutar da cidade sem estar dentro de um carro ou dentro do não sei o que. Tu tá caminhando, tu tá em contato com a cidade, e isso é que torna uma cidade humana, sociável, social, claro, acolhedora, né? Claro.
Então eu tô nessa de caminhar e buscar essa Porto Alegre, que é uma Porto Alegre da minha vida, da minha adolescência. Eu me lembro de, assim, morávamos na Olavo Bilac, que é uma travessa, é Cidade Baixa, perto do Parque da Redenção. E eu e as minhas amigas, porque eu tive uma infância, uma adolescência que a gente tinha vizinho, a rua era o nosso espaço. A gente brincava na rua, a gente se encontrava, assim, tinha na minha casa tinha uma escadinha, e era na escadinha, era o nosso point. Tinha a festa de São João, hoje eu tô toda nostálgica, festa de São João na rua, que a gente fazia uma fogueira, todos os vizinhos, cada um trazia uma coisa, e a festa acontecia na rua. Era o máximo. E eu ia com as minhas amigas, minhas vizinhas, a gente ia a pé da Olavo, então é onde é hoje o Carmen's Club, lá que era a minha casa, na Olavo Bilac. Exatamente ali. Sim, na Olavo Bilac 336. A gente saía dali e atravessava a Redenção. É linda aquela casa. A fachada, pelo menos. A gente atravessava a Redenção e ia para Oswaldo Aranha. Isso eu fazia em qualquer horário. A gente voltava, tipo, meia-noite, 1h, pela Redenção. Eu e minhas vizinhas da Olavo. Problema zero. Sim. Violência zero. Não tinha o que... Não havia essa possibilidade de acontecer um horror. Não. Sim. Já falou uma machadada na cabeça, uma... plena luz do dia. É impressionante. Mas isso essa Porto Alegre foi pro saco, né? São coisas que ainda ela só pode interior, renascer relata, assim. Se as pessoas forem pra rua. Porque se as pessoas não forem pra rua, ela vai ficar uma cidade sitiada. É uma cidade de carros e uma cidade em que não se pode circular, porque é perigoso. Se as pessoas forem pra rua, ela deixa de ser perigosa. Eu tava agora procurando onde foi que eu li, eu não sei se foi na Carta Maior, no blog da Carta Maior ou na Carta Capital. Eu estava estudando um artigo sobre a tarifa zero, né? Como é que se implementa, da onde que vem e tal, os recursos. Lindo texto, quando eu achar, depois eu vou te mandar, se tu quiser disponibilizar. E fala exatamente sobre essa possibilidade de urbanidade se a gente tiver de fato, realmente, um transporte coletivo bom, né, que também nos joga mais na rua, porque essa ideia do... Claro, tu vai ter que caminhar um pouco para chegar. Um pouco que seja, é melhor do que nada. Isso, as pessoas pegam o carro na garagem do prédio, da casa. Então, assim... tu tá dizendo que se a gente for para a rua, a gente recupera a cidade, né? E eu acho que essa é uma militância que me agrada, de exercitar essa cidadania via urbanidade, via caminhabilidade, via um contato maior do corpo, de pôr um corpo em movimento na rua, buscando esse acesso muito buscando esse acesso mais espontâneo, mais natural com a vida, né? Tirando esse intermediário maquínico. Eu me sinto assim como se a gente vivesse num Papa Móvel. Sabe o Papa Móvel? Que ele é a prova de balas, inclusive, senão vão matar o Papa ou o Santo Homem. Assim. Mas assim, é como se vivesse uma bolha. Uma bolha. Pessoas, que é isso, eu acho que mesmo dentro de um transporte público, as pessoas estão na rua, porque é público. Elas estão convivendo com outras pessoas. Não só o fato de que tu tem que caminhar até chegar à parada, depois que tu chegou no teu destino, tu ainda caminha até que seja atravessar a rua, mas enfim, tu caminhou um bocadinho. Estar dentro do ônibus, convivendo com pessoas que tu não conhece, que tu nunca viu na vida, que não pertencem ao teu círculo de amizades ou de trabalho, ou do que quer que seja,
surpreender-se com isso, né? É surpreender-se com um prédio que teve estar ali, sei lá, há 200 anos e tu nunca te dado conta, ou com uma calçada que tá toda esburacada, quebrada, que não tem a menor condição de pessoas circularem por ali, ou pessoas que não são como tu, que não frequentam o mesmo ambiente como tu, que sabe? É isso aí, essa diversidade isso te pertence, porque tá dentro da tua cidade, porque faz parte de ti, ou te manda. E é isso que tu fala, eu acho muito importante, porque assim, tu tá... isso é de fato lutar por uma cidade, um país, mundo melhor para os nossos filhos, assim, que a gente voltar a sair para a rua para que as pessoas realmente comecem a tomar conta. A gente vai cuidar da gente, porque o que a gente começou a fazer? A se esconder. Então assim, tipo, eu frequento aqui sei lá, eu estou falando de paulatinamente as pessoas faziam isso, daqui a pouco alguém era assaltado e disse, já não volto mais lá. Claro. Os muros ficam cada vez mais altos, e as grades, os muros, os carros. E aí querem fechar o parque. Então, exatamente. Então as pessoas elas como é que se diz? Querem se gradear. Se proteger. E aí cada vez elas circulam menos. Isso. E o que acontece com os espaços realmente públicos, com os lugares onde tu circulava? Ficam para ninguém. Ficam para promiscuidades. Exatamente. Ficam para quem não tem medo quem não tem provavelmente nada a perder. Entendeu? Eu vou ver se eu consigo me disciplinar para trazer, assim, para anotar pelo menos algumas coisas que eu leio, porque como eu estou estudando esse assunto muito recentemente, eu confundo todos os nomes na minha cabeça e digo... Mas fala o que ficou. Por exemplo, a praça Talir, não é essa? Tauskin, não é essa praça? Pois é. Essa de Istambul. Essa praça que foi... Eu fiquei comocionadíssima quando eu me dei conta que o movimento, o start do movimento... Taksim. Que o que deu o start do movimento foi a ocupação da praça, foi um movimento contra as árvores, contra a derrubada das árvores. Porque transformar a praça num shopping center. Isso. Então, eu sempre uma das poucas áreas verdes do lugar. Então eu sempre me lembro do teu convidado, nosso convidado Guia, que veio aqui e que disse uma frase, eu me lembro, eu olhava para ele e ele dizia assim, mas que espécie de imbecil ainda acredita que essa política de consumismo e de, não sei nem como chamar essa coisa, esse neoliberalismo de shopping e de vamos ter, mas qual é a espécie do imbecil que acredita que isso ainda é bom, né? E aí, quando a gente vai se dar conta desses movimentos pelo mundo inteiro que tem algo em comum, que é esse voto de uma democracia real, que é o que o Zizek fala, o Slavoj Žižek fala da democracia real, que é esse direito de ser cidadão e esse direito de ir e vir e esse direito de desfrutar do teu ambiente menos encarceradamente. E esse direito de interferir no curso das coisas. As coisas não podem ser feitas assim. O cara decidiu fazer uma autopista ali porque a tia do primo dele acha bacana. Sei lá. Sim. O critério é tipo isso, entendeu? E segundo uma pessoa que esteve aqui, que é do IAB, isso deve ser disponível, é público, não é um segredo. Segundo eles, as pessoas, quem oferece projetos para a prefeitura são as construtoras. Como assim, né? Qual é o critério, então? Né? Não tem critério. Essa possibilidade da gente intervir mais, eu como tenho uma prática muito restrita ao consultório, ainda que eu trabalhe com grupos e o conceito básico do meu trabalho é a construção da responsabilidade pessoal pelo próprio cuidado.
eu não tinha, me sinto tão feliz, eu ainda não tinha realizado a possibilidade de uma expressão tão coletiva dessa responsabilidade pelo próprio cuidado. Eu acho que inconscientemente eu acomodei uma informação de que fizesse eu o que eu fizesse, nada ia terminar em nada, né? E que quem decidia eram os outros. E eu acho que tem mil razões pelas quais eu acho que eu devo ter acomodado isso inconscientemente dentro de mim, mas esse movimento que a gente está vendo, que existe uma repercussão entre o movimento social e, como eu vou chamar isso, a Kátia disse que os políticos têm rapidamente se movimentado no sentido de esterilizar os indicativos, né, da movimentação dos coletivos. Mas ainda que eles esterilizem grande parte, mas a gente está vendo que eles estão se mexendo, né? Alguma coisa disso tudo tem uma repercussão, que seja perder o seu emprego. Eu vejo uma movimentação que é reflexo, sim, de ir para a rua. E que é reflexo desse menorinho, dessa disposição é individual, porque a pessoa tem que botar um sapato e ir pra rua, isso, né? Mas ela, quando chega na rua, ela se junta a outros e aí ela fica uma coisa coletiva, mas ela passa por esse momento não, eu vou. É uma decisão, né? Eu tenho pensado muito que palavra será que eu poderia carregar comigo, porque eu gosto muito das palavras, assim. Eu tinha vontade de botar, assim, fazer um cartaz. Eu fiz. E botar na minha roupa, assim, botar sabe? Assim, prender uma voz, uma palavra. Sim. De... eu me lembro do tipo Occupy, né? Assim, compra ouro! Isso! Hoje tinha um que assim, compra o ouro, dentadura, não, vendo dentadura, corta o cabelo, cara, tinha mil. Há anos que eu digo que cada vez que a gente vai lançar um livro, que eu brinco, mas né, que eu gostaria de botar um negócio de compra o ouro, assim, de uma palavra e um jogo assim de corpo, sabe? O meu corpinho na rua fazendo a minha militância. E aí uma palavrinha pequenininha, mas eu não gosto porque ela é em inglês, é o Occupy, que é esse movimento de ocupação, né? De que esse território também é meu. Claro. Eu existo, insisto e resisto em estar aqui. Então eu tô me encorajando. Fazer umas coisinhas para... Umas faixas, uma andrajosa, assim, com faixas para exercer essa minha existência. Isso é legal. E mesmo que a gente, assim... Também tem o pouquinho, né? Mais que a gente acaba não fazendo isso, mas assim, estando aqui, falando sobre isso aqui, ou em casa, sabe? Passando isso para os teus filhos, ou no consultório, sabe? Acho que cada movimento é válido também, né? De a gente comunicar para as pessoas que a gente pode da maneira que a gente pode, seja com o trabalho, seja na família, sabe? A gente tentar mostrar uma nova forma de ver as coisas, de pensar, de não ser essa coisa estanque, né? De todo mundo faz isso, vai num shopping, vai num... eu acho muito chato. É muito... É muito adoecedor. É muito mais do que a gente tá pronto para reconhecer. E é muito... exatamente. É engraçado. Tava conversando com os amigos esse final de semana até. E óbvio, debochando, né, entre amigos, assim, mas debochando de uma coisa que é muito real. A gente falou quando pegou de noite, a gente viu fogo no mercado público, estávamos em Santa Catarina, e assim, tipo, gente, o que tá acontecendo com o mundo, sabe? Vocês estão de gozação comigo, é uma piada, qual é que é? E daí a gente começa a
debochado, assim, que vai virar isso daqui a pouco, né? Aí um amigo diz, debochando, brincando assim, acho que vamos construir um shopping no mercado público. Isso? E aí a gente ri, não, eu acho mesmo, sabe? Então, obviamente, tudo em tons de deboche. Não, mas isso é a coluna do Paulo Santana de hoje. E a gente falando disso no sábado à noite. E a gente, não, vamos construir um shopping, mas acho que é melhor, sabe? Pra dar uma renovada no centro, dar uma limpada. Faz estacionamento de 10 andares. Sabe? Então, e quer dizer, é um deboche em cima de uma coisa real. Só é deboche, ironia, porque existe, porque tem... Porque faz sentido, muita gente que pensa que faz pra maioria das pessoas, sabe? Dá uma limpada naquilo. Sabe? É uma coisa moderna, faz uma coisa toda espelhada. Exato. Toda com segurança. Com segurança, sabe? Que eu posso sair. Muro bem alto, bem espelhado. Onde eu posso estacionar meu carro. Tem um saco, é o centro, não tem nem onde estacionar. Sim, é isso. O James Hillman tem um livro que é 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. E aí ele fala das cidades anoréticas, dos prédios todos espelhados, magros, altos, esquálidos, lânguidos. E do adoecimento da gente nesse negócio todo. Eu pensei que tu ia dizer da parte do esculacho desse negócio. Eu adoro essa palavra. Esculacho. Adoro essa palavra. Boa, e eu tenho muita vontade de esculachar, assim, de denunciar, assim, de criar constrangimento. Eu tenho essa vontade uma vontade bem louca, mas eu tenho vontade, assim, eu acho tão nojento esse troço politicamente correto e polido, porque as pessoas são de uma cretinice, mas ninguém fala, porque não fica bem. Não fica bem, né? Não fica bem. Então, o esculacho eu acho ótimo. E sobre a série de esculacho, é o seguinte, o prédio do mercado tinha há 6 anos o seu projeto contra incêndio vencido. Os extintores todos vazios. Escuta, os caminhões dos bombeiros não tinham água. Não tinha. Não, teve que vir... Faltou? É porque o bombeiro é do lado do mercado. Sim. Não, mas aí tiveram que vir, não sei o que, de São Leopoldo e não sei o que. Ou seja, aí eu vi assim, não, mas os bombeiros não estão preparados para incêndios de grande porte. Se for um foguinho pequenininho, então aí eles conseguem. O foguinho pequenininho eu também consigo, né? Não, é o fim da picada. É o fim? É o fim da Eu vi picada. uma desses deboches de desenho que dizia que o moço do bombeiro estava chorando. O que foi? Foi a fumaça? Não, é que a culpa vai ser nossa. Bom, não que a culpa vai ser tua, mas que é uma da corporação, que é do governo do estado. Mas que é uma responsabilidade. Que isso, né? Mas esse é um esculacho que eu acho que... Não, e aí... desrespeito com todo o caos que fizeram, desde a Boate Kiss, assim, tipo, todo mundo... Que acho certo, mas assim, então, tipo, tá lá, todas as casas que fecharam, que o Ocidente fecharam meses. Aí outras casas fechadas deixando sem poder trabalhar, sem poder ganhar dinheiro, que ok, tem que arrumar a casa, vamos arrumar a casa. Mas eles não. Mas é que assim, e aí o sentido é o seguinte, as casas têm que ter a coisa de prevenção, porque se pegar fogo, eles não conseguem apagar. Você entendeu? Sim. Então não pode pegar fogo, a casa. Não. É uma piada, entendi. Piada sem graça. Não, mas é que é isso. Assim, você tem que prevenir pra não pegar fogo. Isso, porque se pegar fogo... Não conte conosco, fudeu. Entendeu? Não sei se eu contei aqui no rádio ou se eu fiquei com vergonha. Eu tenho poucas vergonhas, né? Então devo ter contado. Que eu comprei para os meus filhos um extintor de incêndio para cada um. E disse para eles, é verdade? É verdade? Assim, bibelô pessoal. Eles ficaram me olhando, os dois, assim, patéticos. E um para mim. Para botar do lado da cabeceira da cama. Porque se pegar fogo no meio do caminho, tu não passa. Né? Tu só passa, é um negócio assim, né? Mas tu passa com extintor? Se tu tá apagando onde tu passa ali, né? Entendi. Aonde tu tá... distribuindo o pó, eu quando a Bororó, a gente tem uma editora, né? Faz 2 anos atrás pegou fogo e era assim, por onde eu botava a fumaça, eu conseguia apagar
o foco, o incêndio, consegui apagar. Consegui apagar. Antes de chegar o caminhão do bombeiro. E consegui assim, apagar. E não é assim de qualquer jeito, né? Tu tem que pegar a pontinha do extintor e botar na base do fogo. Não é assim pra cima, né? Tu tem que apagar aonde... Porque, claro, tem a labareda que sobe, mas tem o foco. Que é embaixo sempre, né? E sim, apaguei. E é legal. E é um... Eu tenho que fazer esse treinamento, eu não sei mexer no extintor. Eu também não sei. Tem pessoal lá no escritório que... Mas tem gente que dá esse treinamento, claro, mas não é bombeiro. Sim. Eu acho que é quem vende o equipamento é esse, né? Eu vou ver aqui no prédio. Bombeiro, deixa eu tentar lembrar, não, eu vou perguntar lá também, não me lembro agora. Mas tem 3 pessoas lá no escritório que sabem, aquela casa grande, né? E eles sabem, foram treinados. É fácil, saber, né? Assim, tem que manter a calma, né? Tem que manter a calma. Tem que manter a calma e ter força. Tem que ter força. Tem que ter força, porque tu tem que romper o lacre. Eu não sei por que é tão difícil. Por que tem que ter uma porra de um lacre? Porque nada é tão... talvez pra tinha que ser uma coisa usado assim, tipo de... que sempre tem os espíritos de psicopata porco, um psicopata que vai que usar. Vai usar na cara de alguém. Sei lá. Essa é a nossa espécie, né? E a gente tem que ficar se prevenindo. Que barbaridade. Kátia, a Kátia tem uma programação intensa hoje. Ela vai terminar o dia num momento inesquecível. Hoje eu tenho a minha audiência às 7h30 da noite, lá no Pequenas Causas. Vai ser a minha primeira audiência. Nem sei como é que eu devo ir vestida. Acho que tu tá ótima como tu tá. Vou toda arrumada talvez eu bote um cartaz hoje já. Só põe um cartaz. Eu vou com um cartaz na mão. Não vou não. Isso Vocês viram que nem a camiseta... Teve uma postagem que eu vi na internet que um casal pedia saúde e educação padrão FIFA, escrito na camiseta. Eles não puderam entrar no estádio, né? Não puderam entrar no estádio. Foram recebidos para um boletim de ocorrência, para uma chamada na delegacia junto ao estádio em Belo Horizonte. E aí eles disseram que eles só poderiam entrar no estádio se eles virassem a camiseta. Eles entraram com a camiseta virada. Que forte, né? Tu não poder escrever, tu não poder escrever o que tu quiser. Tu não poder portar uma mensagem. Então tu cuida, Kátia, com o que tu for escrever hoje, porque... mas não tem nada a ver, não é a área da FIFA, é a área do cidadão. Mas é uma viagem. Quer ver se a Glória Calil não escreveu como se deve ir vestida, que nem ela fez suas manifestações, como se deve ir vestida na... Ai, que ridículo. O que ela fez? Escreveu como se vestir para ir a uma manifestação. Sério? E o que ela disse? Não sei. Se vista de palhaço. Se vista de palhaço para correr da polícia. Uma roupa levezinha, se tiver frio, sei lá eu. Sei lá, absoluta, crua. Bem-vindos, esse é o mundo que vivemos. Recebi aqui uma mensagem de um cara aqui, mas é muito longo. Ele fala assim: a relação entre o incêndio do mercado público e o momento de trevas que estamos vivendo nesta triste capital. Aí ele fala do Walter Nagelstein, que ele taxa aqui de hipócrita, mor, líder da cruzada higienista que assolou nossa cidade, fechando dezenas de estabelecimentos, deixando a cidade ainda mais triste, porque nosso vereador estava extremamente preocupado com a segurança do local. Então muitas multas foram aplicadas a esmo, bares foram fechados de forma truculenta e por vezes ilegal. O problema é saber, e todo mundo sabe, que qualquer um que molhasse a mão dos agentes da SMIC teria seu alvará liberado na mesma hora. Eu não sei, mas enfim, é o que ele está dizendo.
Falei tudo isso primeiro para apenas perguntar por que todo esse zelo, esse controle, essa preocupação demagoga com a segurança das pessoas não foi aplicada no prédio com mais alma, história e vida dessa cidade, o nosso querido mercado público. O comando da brigada afirmou que todos os hidrantes ao redor do mercado estavam inoperantes ou sem pressão para que o incêndio fosse controlado. O comando da brigada afirmou que todos os extintores de incêndio estavam vencidos. O comando da brigada afirmou que todas as licenças e planos de prevenção a incêndio estavam vencidos há pelo menos 6 anos, ou até mesmo eram inexistentes. Aí mais perguntas. Por que o Largo Glênio Pérez foi privatizado, assim dificultando ou proibindo, censurando o espaço para que seja utilizado para manifestações culturais ou políticas? Por que a nossa valorosa brigada espancou dezenas de estudantes para defender um boneco de plástico? Por que em manifestações completamente pacíficas, eu estava presente, por diversas vezes fomos recebidos a tiros e bombas, pois era terminantemente proibido passar sequer nas imediações do prédio do Grupo RBS? Por que as árvores, que segundo o imbecil e acéfalo prefeito dessa cidade não tinham nenhuma utilidade, foram derrubadas à força, sem consulta popular prévia e com uma ação policial criminosa na calada da noite, com tropa de choque, tirando adolescentes de dentro de barracas no meio da madrugada, a socos e pontapés? Por que, desde que me conheço por gente, tenho 35 anos e morei toda a minha vida em Porto Alegre, posso contar nos dedos as vezes que vi policiais nas ruas fazendo policiamento ostensivo, preventivo e passando para mim, cidadão, alguma segurança, e agora nas manifestações, do nada, aparece um contingente policial quase que preparado para uma guerra, para não me defender e sim para me espancar e calar? Por que todas as pessoas que conheço, se forem perguntadas, você já foi assaltado em Poa? Todas responderão que sim. Por que as ruas de Porto Alegre são as mais escuras de todas as capitais desse país? Por que o Araújo Viana, patrimônio público e símbolo cultural dessa cidade, foi entregue de mão beijada para Opus e ninguém falou nada? Por que nós temos um prefeito que não dialoga com a população? Por que a sede da FAG, o que é FAG? Foi invadida por porcos imundos na calada da noite? É a Federação Anarquista Gaúcha. Foi invadida por porcos imundos na calada da noite, sem mandado, ou seja, de forma criminosa, e nada vai acontecer com eles. Por que manifestação em Porto Alegre é sinônimo de crime? Por que na grande maioria das ruas dessa cidade as pessoas não podem caminhar à noite? Por que um psicopata atropela 17 ciclistas, seres humanos, foge, não é preso nem julgado até hoje, e eu tenho que ouvir de imbecis que ele estava certo, afinal aquelas pessoas estavam atrasando a sua passagem? Por que, afinal, estamos engolindo essa administração corrupta, ineficiente, truculenta, draconiana? Neste momento, o nosso querido mercado está ardendo. Ele escreveu isso ontem, né? Sábado. Está ardendo, devemos nos alimentar deste calor, dessas chamas, para acabar com as trevas que estamos vivendo na capital do estado mais politizado do país. Essa lorota não cola mais. Vivam nossas façanhas de modelo a toda a terra, é o caralho. Que bonito. Ricardo Onofrio. Que bonito. Eu acho que é isso que está nos acontecendo, né? Eu tenho recebido algumas manifestações das pessoas me estranhando. e eu fico feliz, assim, eu acho bom que me estranhem, eu também estou me estranhando do quanto eu estou, assim, mais ativa fora do consultório. Até outro dia uma pessoa me disse que tá bem que eu militasse dentro do consultório, mas se eu estava segura de ir para a rua, né? E tô olhando, assim, mas tô querendo que a gente tenha, eu tô querendo ter mais expressão e me sentir mais confortável dentro da minha pele. E tô feliz, assim, de ter com quem falar sobre isso. Mas para mim é um estranhamento. Sim, eu acho que para todos nós, né? Para todo mundo. Mesmo para os jovens que estão indo na rua, também é uma estreia, assim, num certo sentido. Com certeza. Né? Com certeza. Eu vejo muita estranho, assim, porque eu acho que já vinha, as coisas vêm, acho que numa onda que eu acho que faz sentido, porque eu já vinha discutindo sobre isso com alguns amigos, sabe? Num certo...
não saudosismo, mas assim, lembrando de coisas que a gente não viveu, mas que a gente sabe que aconteceu, quer dizer, toda uma luta que aconteceu numa outra época, engajamento de artistas, criação artística para falar sobre aqueles momentos e tudo mais. E se dando conta e parando para pensar o que está acontecendo hoje, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Não viver só de passado e de dizer, não fazem mais artistas como antigamente, ou não fazem mais movimentos como antigamente, essa nova geração alienada, não sei o que. E acho que a gente alienada sempre teve, e acredito que vai continuar tendo, mas eu fico hoje observando isso e como para mim eu não esperava isso agora tão cedo, mas fico muito feliz de ver que saiu do discurso, saiu da discussão de mesa de bar, ou de restaurante, ou de casa de pessoas, ou de, sabe, que existem pessoas ainda falando hoje nas ruas abertamente, né, expressando as suas vontades, seus desejos. E seja através do Facebook mesmo, que eu acho que é uma ferramenta hoje que é atual, mudou, né? Era uma coisa de gatinhos, de artistas e celebridades, mudou completamente, de política, eu exatamente. acho, todo mundo fala. Então é muito legal, assim, teve enfim, é isso, eu acho que isso é importantíssimo, é muito válido, e eu fico feliz de ver que então, assim, as pessoas vinham pensando, vinham estudando, vinham refletindo sobre o momento que a gente está vivendo, que não tá legal, e de repente... Bum, resolveu se unir para falar sobre isso. Nas ruas, em todos os lugares, e pesquisar e estudar isso, que tá todo mundo se apropriando de informações para poder ir às ruas de fato, para poder escrever qualquer coisa que seja. E isso é um momento muito interessante. O nosso jornal, o Sul 21, é excelente, hein? Excelente. É pela internet, né? Não sei se ele tem papel, não tem papel. Eu tenho estudado, é o Sul 21, a Carta Maior, que são demais os artigos, são maravilhosos. A Carta Capital, que eu tenho lido. Tem um outro que é... o Tabaré. Tem um outro que é Nossas Palavras. Vê se existe isso. Deixa eu ver aqui. Nossas Palavras também. Acho que é bem bonito. Coisas dessas pela internet. Como a gente vai... Não? Como a gente vai juntando as coisas, né? Há uns meses atrás a Kátia falou que estava super feliz que ia na feirinha. Né? Te lembra de falar sobre as laranjas e tal? Sim, tu acabou indo na feira também. E eu vou agora sempre vou na feira. E agora sábados tem lá na Vila Assunção, tem uma que eu também vou. Então vou quartas ou vou sábados, depois a Kátia falou sobre deixar o cabelo ficar branco. Sem tinta. Né? Agora a Kátia está caminhando pela cidade a pé. Como uma ação vai puxando a outra, né? Como esse negócio vai... um pouquinho antes da gente começar hoje, vocês estavam falando da preguiça, né? Eu tenho me acostumado, e tem sido assim desde o verão. Eu me acordo às 5:45. E agora, aliás, não tem sido assim desde o verão. Vocês lembram uns dias que eu andei comentando que eu cheguei atrasada, teve um dia que eu fiquei presa no shopping com um cartão que eu não conseguia entrar, nem sei. Bom, eu consegui descobrir que tem um horário que, se eu acordar com muitas manifestações do acaso, eu ainda assim consigo ter tempo para fazer o que eu desejo fazer. O horário é 5:45. E é tão interessante como a gente vai... O corpo e a mente, a alma se acostuma a qualquer coisa, por isso é bem importante cuidar o que a gente assim vive, né? Porque a gente se acostuma com tudo, que nem barata. Então... eu boto do lado da minha cama, eu boto meu encilhamento, que é o tênis, a meia, de forma que muito rapidamente agora eu estou em condições de sair. E é tão legal essa consciência da competência, né? E agora tenho corrido
E agora eu já... sai à noite, então. Eu saio à noite. Mas aí tu sai de eu carro? Eu saio de carro. Noite. É Porque noite, no verão... A hora que eu acordo às 6 já ainda tá escurão. Né? 15 para 6 é noite. Noite, escurão. E aí tu vai de carro até onde? Eu vou até o shopping. Ai, tu faço na frente tem uma... Eu tô fazendo dentro, né? Eu tô fazendo dentro na... Tu não tem ainda carro, não tem movimento, tem pouco, né? Não, mas eu tô fazendo dentro da academia na esteira, né? Na esteira. Que eu nunca pensei, imaginei, mas que eu recebi uma orientação que se eu quisesse correr na rua, que é onde eu gosto de correr, que era bom que eu me... preparasse, que eu, assim, condicionasse. Que eu me condicionasse, assim. Porque a esteira, o ritmo tu não pode... Não, né? Eu tenho um ritmo, tinha pelo menos um ritmo que eu rapidamente vou baixando, assim. Claro. E agora não, e agora eu tenho tenho corrido fora na rua, no fim de semana, e aí percebo que eu tô mais potente, né? Sim. Então essa coisa de ir fazendo, assim, o bem menorinho, como vai dando, que assim, horas abre no shopping? Abre às 6. Eu pensei que o shopping abrisse às 10. E abre às 11 aquele, né? O barra abre às 11. Mas a academia abre às 6. Das 6 entra por fora. Entra por fora, das 6 às 11 da noite. Não, eu tô assim... Agora já faz meses que eu tô conseguindo correr. E é uma sensação muito boa de potência, de que a gente vai fazendo. Mas tu tinha uma vez uma esteira do lado da tua cama, não tinha? Aí tu dispensou a esteira? Ela tá por lá ainda. Ela tá por lá, mas ela não é não é tão boa. Ela não é muito confiável, assim, ela já tá mais velhinha, não confio, ela não marca mais as coisas, enfim, eu achei que para mim era importante sair com monitoramento externo, assim, de alguém e aí como é que é, né, vamos lá, assim, me instigando para isso, né, e bom, tô conseguindo, é bom quando a gente sente que a gente vai superando. Muito bom. Qual vai ser a tua próxima agora, hoje, o teu aniversário? O tênis dela é lindo. Qual é a tua próxima? A minha próxima? Meta? Imediata? Não, assim, eu não tenho uma meta. Hoje quero curtir lá a minha audiência. Essa é a tua meta? Nada muito além disso. Mas não dá pra fazer nada muito além. Não dá. Se a gente cria uma meta muito longe, pronto. Não, mas eu tô tendo um pouco de dificuldade, assim, porque fazer as coisas que eu tenho que fazer, sabe? Assim, eu tinha que começar a trabalhar num livro que eu vou adiando, que eu não gostei muito do livro, então aí eu não vou, aí eu não faço, sabe? Tô começando a me embolar um pouco nas minhas demandas, assim, que eu também tô acostumada com alguém me exigindo e eu tendo que fazer. Agora, como eu faço? Eu tenho que fazer, mas eu não tenho essa urgência, assim, eu não tenho um prazo. O prazo eu faço. Sim. E aí... Não tem ninguém te dizendo que tu precisa disso pra amanhã. Sim. E aí eu tô meio atrapalhada, assim, pra lidar com isso, assim, porque aí eu vou deixando, entendeu? Amanhã... Porque nunca dá tempo. Eu penso assim, eu não poderia mais trabalhar 5, 6 horas, assim, eu não tenho tempo pra fazer nada. Eu não paro, eu tô sempre fazendo coisa, mas eu fico achando que, não sei, não tô fazendo nada pra ganhar dinheiro. Preciso, né? Sim. Pois tu sabe que eu tô revisando o Coração, né? A gente vai editar eles em Pocket e a gente tá começando a revisar. E a gente revisa muitas vezes. E ontem, eu não sei quantas vezes eu escrevi a seguinte sequência: disciplina, coragem e resiliência. Que é o que eu acho que, assim, imediatamente faz diferença, né? Que é disciplina com qualquer coisa. Coragem, porque qualquer pequena ação tem um custo, tem uma dor, tem uma renúncia, tem uma escolha, né? Tudo tem. Vou fazer uma coisa, não vou fazer outra, né?
E a resiliência é porque a gente gostaria que aquilo que a gente estivesse fazendo tivesse um super resultado. Super! Todo mundo estivesse amando. Um super resultado já agora. Já. E não é. Não é. E não é. Então tem uma delicadeza, né? Tem uma delicadeza. Eu olho para a Kátia e vejo assim, a Kátia tá usando um anelzinho bem fininho assim na primeira falange, né? Um outro anelzinho super delicado de florzinha. De florzinha. E aí eu olho para ti e vejo a delicadeza que cada vez mais, na minha percepção, tu te habita, com movimentos muito delicados e assim, e com movimentos muito mais precisos. Então, quando tu diz que tu não tem tempo e que tu não para de fazer, eu acho que tem uma outra presença tua na tua vida, que é uma presença muito mais consciente e com um acabamento muito mais fino e preciso e delicado, e isso consome energia, consome uma atenção. Antes do que eu nos observava, a gente tinha um viver muito mais automatizado. Então a gente fazia mais coisas com menos atenção. Acho que sim. E quando a gente bota atenção no que a gente está fazendo, se modifica a percepção. Eu não sei se a gente faz mais ou menos. Eu não sei. Não, acho que é difícil medir. Porque olha quanta coisa tu tem feito. Eu não sei se é menos, não sei se a gente faz menos. Acho que a gente começa a fazer de um outro modo, com mais serenidade. Que é essa a diferença entre caminhar e andar de carro. É outra velocidade. É outra. Eu acho que tem essa palavra, mas talvez. Eu acho que eu vou ter que ir lá morar na comunidade do Gui, porque eu já não consigo mais fazer dinheiro, assim, eu não consigo mais dedicar a minha vida a isso, porque antes, a gente eu trabalhava 2/3 do meu dia, assim, na rua, né, quer dizer, produzindo, fora de ti. Fora de ti. Quase isso, né, não... Ainda o meu trabalho nunca foi assim totalmente alienante, no sentido de eu ter que realmente tirar o cérebro e a emoção e ir lá fazer um troço. Não, eu conseguia levar, mas tem todo o entorno, assim, é muito tempo dedicado a isso. Mas tu sabe, eu acho que a gente vai se associando e vai morando em comunidades e eu tô segura disso. Eu moro numa casa muito grande para mim e eu transformei a minha casa num lugar de trabalho e agora associada com mais pessoas, tem ido outros profissionais para lá. Eu não aguento mais essa ideia de ociosidade do espaço. Eu tenho vergonha. Não me assim, eu não me exibo. Não te orgulha? Não me orgulho. Não me orgulho, ao contrário, me constranjo, né? Sim. Então eu acho que existe um movimento com uma consequência, por isso a coragem e a resiliência, eu acho que a gente vai se associar, acho que a gente está se associando, acho que o teu trabalho nessa rádio é um trabalho de associação. Claro que é. O que eu preciso fazer é poder transformar isso, que isso produza algum dinheiro, entendeu? Para pagar as coisas. Não sei. Mas, eu vou agora fazer uma pergunta bem simples. Objetivamente está faltando dinheiro para pagar coisas? Ainda não. Pois é. E o ainda não? Ainda não, mas é porque tu tinha acumulado sacos e sacos de dinheiro? Não, eu tô conseguindo, Mas tu tá conseguindo? Tô conseguindo, E tu tá conseguindo com o que tu tá fazendo? Sim, mas eu tenho talvez me bate uma coisa, parece que eu tô fazendo muito pouco, sabe? Porque eu não fico com o meu tempo todo pensando para produzir dinheiro, entendeu? Que isso aqui que mudou a ética, né? É outra coisa.
Mas, enfim, eu tenho conseguido, né? E eu acho, e eu realmente acredito, que se tu fizeres cada vez mais o que tu está fazendo, com esse objetivo de fazer mais o que tu está fazendo e, consequentemente, ganhar o suficiente para continuar fazendo isso que tu está fazendo, tu vai conseguir. Porque é isso que eu estou vendo tu conseguir fazer. A gente... O Zunho lembra que a gente já teve assim, essa conversa, né? Sobre essas memórias de medo que a gente tem, de assim, eu tenho um delírio que eu brinco, que é um delírio andrajoso, assim, andar pela rua toda esfarrapada e tal, e que todos esses troços de fim de mundo e os filmes, e tem toda uma projeção de fim de era, né? Então eu acho que é da gente se aparelhar para isso, para esse viver distinto. Gui, me aguarde. Então tá, queridos, deu pra gente. Semana que vem eu conto como foi minha primeira audiência, tá? Acho que eu vou fazer uma TwitchCam. Que legal! Se o juiz deixar. Se o juiz deixar, se for permitido. Antes, né? Depois. Então tá, beijos e até. Valeu, queridos, obrigado.